Fala, criatura! Bora evoluir mais um pouquinho? Hoje eu vou trazer um tema que pra mim tem sido muito desafiador, que é o equilíbrio do feminino e do masculino. Muitas vezes a gente se perde no conceito de um e de outro. Eu, particularmente, sempre participei de movimentos, sou feminista, ainda sou feminista e assim vou continuar, porque eu entendo o conceito do que é feminismo, esse é o principal ponto, mas enfim, vamos voltar para o feminino e para o masculino. Todos nós, assim como o universo é dual, nós também somos duais. Nós temos aquilo que chamamos de bom e de mal, a luz e a sombra, o torto e o direito, a curva e o reto, o claro e o escuro, tudo é dual. E nós também somos duais nessa energia masculina e na energia feminina. O grande desafio é como a gente equilibra essa conta de feminino e de masculino para aplicar na vida sem que a gente sofra algumas consequências. Quero partilhar com vocês um pouquinho da minha história para vocês entenderem como dentro deste processo eu tive que viver realmente um passo a passo, tive que organizar algumas situações na minha vida para que eu conseguisse ressignificar o sentido dessas duas energias em mim. Eu cresci criada somente pela minha mãe, com um pai que eu não tive como referência, meu pai carnal, acabei nunca tendo contato suficiente para ter como referência. Convivi, conheço, convivo até hoje, mas não foi ele quem ocupou este papel de masculino dentro da minha infância. Quem acabou ocupando esse espaço foi o meu padrasto. Durante esse processo de autoconhecimento, e aí, Josivão, eu tenho 35 anos hoje, desde os 24, quando eu fiz o meu primeiro curso, meu primeiro Leader Training, eu fui mexendo já com cura da criança interior, e aí eu fui descobrindo algumas coisas. Entre elas é que a minha criança interior, ela estava machucada, e ela precisava, naquele momento, naquela primeira infância, ter sido acolhida, ter sido cuidada, ter vivido essa infância com todo o amor, com todo o carinho que toda criança merece. O que isso gerou em mim, só para contextualizar o que isso trouxe para minha vida adulta? A gente cresce quando não é criada pelo pai, criada por uma mãe forte, uma mãe guerreira, uma mãe que luta e tudo mais. A gente cresce com aquele exemplo de que mulher faz tudo, de que mulher vai pra cima, de que a gente tem que ser independente sim, a gente dá conta de tudo, porque nós somos lindas, somos maravilhosas, porque a gente é incrível e a gente não precisa de homem, porque homem só prejudica. O meu padrasto, ele era alcoólatra, violento, hoje olhando, abusivo também. São pequenos detalhes, mas que marcam a infância e não deixam de ser entendidas pela criança como abuso. Então, vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu. Eu tava, sei lá, devia ter uns 10 aninhos, sabe quando começa peitinho crescer e tudo mais? Eu sentada num sofá, ele sentada no outro, e ele, nossa, seu peito tá crescendo, e apertou meu seio. Aquilo me deu uma sensação de constrangimento, de invasão de privacidade, de invasão de espaço, de abuso muito grande. E eu só fui relembrar isso anos depois da minha jornada, já buscando, fuçando as coisas que tinham acontecido. Isso tudo gerou em mim, cada acontecimentozinho desse, foi gerando em mim uma mulher masculina. Masculina em que sentido? É lésbica, ou é o jeito que se porta, é a roupa. Não, não é isso. Mas é energeticamente masculina. Então todo aquele ímpeto de ação que o masculino tem, do fora, do externo, do prover, do cuidar, do proteger, isso eu tinha pra mim, acabei tendo. Então eu projetava essa segurança protegendo a minha mãe, eu projetava essa segurança projetando a minha irmã, e aí o que acontece com aquela criança? Ela vai amadurecendo antes do tempo, ela vai crescendo antes do tempo, ela vai envelhecendo antes do tempo. Então, quando eu era uma menina, eu já tinha uma cabeça de uma mulher quase formada,
porque os desafios que a vida foi me colocando acabou fazendo isso comigo, me tornando mais próxima de uma realidade adulta do que da minha realidade na infância. Quando a gente cresce com essa visão deturpada de um masculino, porque quando eu substituo a figura de um pai que já não era presente, já não era bom o suficiente, por um padrasto, menos ainda, eu não tenho uma referência masculina saudável para eu carregar isso para o meu futuro. Então, eu, quanto mulher, quando eu começo a me interessar e me relacionar com homens, eu trago essa minha visão deturpada de masculino para as relações. Quando eu encontro um par em que eu projeto essas referências masculinas que eu tive lá atrás durante a minha infância. Se a referência não era boa, aí vem o dedinho podre. Você acaba escolhendo homens que de alguma forma vão se assemelhar com aquilo que você passou na tua infância. Então, bora lá. Aos 17 anos comecei a namorar, foi quando comecei a me relacionar também sexualmente. Aos 19 eu já fiquei noiva com meu primeiro namorado. Aos 19 eu descobri que estava grávida e tive um filho aos 20. A gente ficou no total 7 anos juntos. Foi um relacionamento que acabou terminando com traição, com dor, com uma entrega que não era completa. Porque lembra que eu carregava aquela necessidade de cuidar da família, aquela necessidade de proteger, porque aquela criança ela teve que crescer. Então, quando eu tenho um olhar que está fora da relação, tá para os meus ancestrais, tá para os meus pais, tá para minha mãe, tá para a irmã, tá para a família, eu não consigo focar na relação. Então, hoje eu consigo enxergar que não foi só uma questão do eu ser traída, mas do caminho que foi se trilhando para que aquela traição acontecesse. Enfim, acabou o relacionamento, segue o baile, ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida. Eu demorei mais alguns anos depois disso para me relacionar. E aí, com quem eu me relaciono? Com quem eu acho que é o oposto do que o meu consciente entende como masculino doente, que são as minhas referências. Só que dentro dessas referências é sutil, tá na sutileza. Eu vou contar pra vocês como é que aconteceu a minha última experiência. Eu já fiquei noiva 3 vezes, só pra vocês entenderem, tá? O meu ex-noivo, ele era completamente o oposto do que eram o meu pai e o meu padrasto. Então, meu pai e meu padrasto, sempre envolvido com joguinho, com coisinha errada, com jeitinho, com coisinhas que não são tão legais. Ah, policial. Porque, né? É a figura da justiça, é a figura do correto. Então, pronto, essa é a primeira característica. Aí eu fui percebendo ao longo do tempo, nesta figura louca, pensa numa pessoa louca de amor, louca, que hoje eu vejo que era doença mesmo, era projeção pura, porque situações que eu passei de toxicidade mesmo dentro da relação, eu não enxergava quando eu estava ali dentro. Porque a minha entrega dentro daquele turbilhão era tão grande que eu não via aquela possessividade como algo negativo. Ah, era zelo, era cuidado. Poxa, eu não tive pai para me cuidar, não tive nenhuma figura ali que me protegesse. Ai, que legal, era cuidado. Mas não era, era excesso. Ciúme em excesso, cuidado em excesso, possessividade, a falta de parceria. Porque não adianta eu ter a presença da cobrança do lado, mas eu não ter a parceria real. Então essas situações foram me mostrando... A anteninha levanta, né? Foram me mostrando que tinha alguma coisa errada. E aí quando a coisa começou a ficar clara pra mim, que demorou um tempinho, viu? Isso depois que terminou, ainda levou uns 3, 4 meses pra eu entender, pra eu conseguir digerir todo aquele processo e como eu posso, depois de tantos anos estudando, me conhecendo, com ferramentas e com tudo, como eu ainda podia cair numa situação daquela? De uma relação que era tóxica, que era doente. E aí ficou muito claro, a minha visão masculina era errada. Se eu tenho uma visão errada, eu projeto no outro esta mesma visão que é a única que eu conheço.
Se eu não tive a referência saudável, eu projeto a referência doente. As entrelinhas dessa pessoa, que para mim aparentemente era o oposto da minha referência masculina, eram as mesmas. Então a mesma irresponsabilidade que meu pai tinha com o dinheiro, essa pessoa também tinha. A mesma necessidade daquela falsa segurança, de um concurso, de um dinheiro e que não sei o que, não sei o que lá, também tinha, só que com a mesma irresponsabilidade, olha que loucura. E aí quando você vai enxergando essas sutilezas, aí você entende que na verdade não é o outro que é o problema, era realmente o teu ponto de vista e como você enxergava a situação naquele momento que era o gerador do problema. Aí entra mais um processo. Vamos entender. Por que eu fui parar? Por que essa pegadinha aconteceu comigo? Caramba, depois de tanto tempo, depois de tanto processo. Simples. Eu tive que chegar no bendito do masculino para eu poder entender que eu precisava curar aquele masculino para que eu tivesse a possibilidade de ter uma relação com um homem saudável e ser uma mulher saudável. Hoje para mim está muito claro o papel de um e de outro, mas tudo isso porque eu tive que passar pelo que está errado. Quando eu estou aqui compartilhando com você a minha experiência, é para que você possa, diante da minha história, ter insights da tua própria história e enxergar em que momento isso não está funcional na tua vida, em que momento isso não está saudável na tua vida. A gente evolui olhando para dentro. E quando a gente tem acesso a uma outra história de uma outra pessoa que passou por situações que às vezes não são nem tão parecidas, mas que nas sutilezas você fala, putz, era mais ou menos isso. Você começa a trazer para o teu consciente o que era inconsciente. E aí o processo de cura começa. O masculino, e hoje mesmo sendo feminista eu consigo entender isso. O masculino, ele é aquela energia provedora, é aquela energia da ação, é aquela energia da proteção, é aquela... Entende? Do cuidado, do proteger a família, do proteger o ninho, do trazer o alimento, é instintivo. Não é uma criação do mundo moderno, é da nossa natureza. Masculino e feminino. Vamos sair da caixinha do que a sociedade vem colocando a gente. Vamos entender o que é natural. E esse é o natural. Um homem saudável, ele cuida da tua fêmea, ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai trazer o alimento, ele será o homem provedor, ele será o homem cuidador. E ele não vai invadir o teu espaço, porque ele é um homem saudável e completo. Quem invade espaço são meninos. Quem tem relações tóxicas são meninos. São aqueles meninos não curados que reproduzem na sua parceira aquela situação, aquele feminino deturpado, aquele masculino deturpado que eles conheceram lá atrás. Ok? Então vamos falar do masculino saudável. É essa figura que eu te falei. Qual que é a figura do feminino saudável? É a amorosa, é a nutridora. Ai, nossa, Ana Paula, então pera lá, você tá louca, né, filha? Trabalho tanto e que não sei o que, eu não posso trabalhar, não posso mais ganhar dinheiro, não posso ter mais atitude. Você pode tudo que lhe cabe. O que você não pode é trazer pra dentro da tua casa uma disputa de ego, uma disputa de força. A mulher tem tua força, o homem tem tua força, o feminino tem uma força absurda. A mulher é o único veículo que pode transportar uma vida para essa terra, que é mais sagrado e mais profundo que isso. Mas o masculino tem participação, compreende? É o respeitar os papéis. Eu posso ser o que eu for no mundo. Eu posso lutar, eu posso ganhar dinheiro, e eu ganho dinheiro, e eu luto, e eu estudo, e eu me desponto. E aí o meu parceiro... Como eu não disputo força com ele, como não tem disputa de ego, ele me apoia. Eu o apoio. Ambos crescem e a família ganha com isso. Porque um respeita o lugar do outro. Uma mulher que é sábia, ela não vai disputar força com o marido. Muito pelo contrário. Ela, com a amorosidade da mulher, com a doçura da mulher, ela vai passar a mensagem que ela precisa passar para aquele homem.
Se você tem um homem saudável e uma mulher saudável, as coisas fluem. E aí você não precisa se desgastar. Hoje eu me coloco no papel de merecedora e de prontidão para ter do meu lado um parceiro que me acolha, que zele por mim e pela minha família, com proteção, com força, com intenção, com ação, sem me sentir menos. Porque eu consegui curar em mim o que eu tinha de visão do masculino e o que eu tinha de visão do feminino. Você crescer com a ideia, você mulher, crescer com a ideia de que você tem que ser forte sempre, que você tem que dar conta, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo. O que você vai trazer para você? Relações onde você sempre tenha que ser a fodona das coisas. A que faz, a que vai pra cima, a que ganha mais, porque afinal se você não tiver esse argumento pra jogar, pra despejar essa merda toda dentro da tua casa, dentro da tua relação, você não vai cumprir aquilo que te falaram lá no passado. Você não vai cumprir e consolidar a visão que você construiu lá atrás. Quando você começa a trazer para o consciente aquilo que está inconsciente e que vai estragando as suas relações uma atrás da outra, se você não faz esse processo, elas continuam estragando. Se você enxerga, traz para o consciente, aí você consegue ressignificar. Aí você consegue dar outro peso, dar outro valor. Então eu consigo entender como mulher curada, como feminino curado, como masculino curado. E olha que curioso, o meu feminino, eu entrei num processo de cura já há mais tempo, porque é natural mulheres curarem o feminino. Homens curar o masculino, já não se fala tanto, já não é. As mulheres, até por toda essa energia de acolhimento, de colo, de proteção, de amor, a gente se une mais para a cura. São pouquíssimos os movimentos que você vê de homens que realmente discutem a energia do masculino. Ainda, eu espero e eu prevejo um mundo em que os homens se interessem mais também por temas, sem achar que é mimimi, olhando pelo que realmente vale, pelo que realmente é necessário para que tenha uma vida adulta saudável, que é o principal. Então eu fui curando o meu feminino até eu perceber que enquanto eu não curasse o meu masculino, quanto visão que eu projetava nos homens, quanto energia que eu carregava em mim, a coisa não ia funcionar. Sabe aquela coisa? Você tá na feira e aí você resolveu comprar uma melancia. Aí o feirante chega pra você e fala: quer que eu te ajude a levar para o carro? Você fala: não, eu dou conta. Aí vai você com a melancia carregando, que nem uma doida, que nem uma mula de carga, até o carro. Era só você ter aceitado ajuda. Você seria menos mulher por aceitar ajuda? Não. Você só aceitaria a energia do masculino. É natural, é fisiológico. O homem é mais forte. Faz parte da musculatura dele, faz parte do corpo dele. Tem suas exceções? Ok, tem exceções. Não vamos entrar em exceções, tá? Vamos entrar no genericão da coisa toda. Qual é o problema de eu aceitar a ajuda da energia masculina? Só que se eu não tiver em mim curada essa referência, eu vou ser sempre o machinho da situação e da vida. E se você traz uma energia masculina para a tua vida, você quanto mulher, que tipo de homem você atrai? Homem banana. Aquele homem em que você vai projetar a tua energia em cima dele, a tua força em cima dele, pela necessidade de ser maior, pela necessidade de ser mais forte. Aí você traz aquele homem banana. Porque eu faço tudo em casa, porque se não sou eu trazer dinheiro, porque se não sou eu arrumar, porque eu chamo, porque eu faço. Você não dá a chance da criatura fazer antes. Você vai e faz. O outro é reflexo da tua postura. Se você se limita a sempre fazer, sempre tomar atitude, o outro não ganha espaço para tomar atitude, para ter ação. Se o masculino está presente em você, com essa energia e com essa força, o masculino que está do seu lado, ele não consegue agir. O homem que está do seu lado. E aí você tem mulheres fodonas com maridos bananas. Ou então aquele homem que não é curado, né? Que vai sempre montar em cima da bobinha, da coitadinha.
O equilíbrio é tudo. Eu honro, eu respeito o meu feminino, eu honro, eu respeito o meu masculino e eu entendo que elas são energias diferentes e eu entendo que eu sou mulher e a minha energia que deve prevalecer é a energia feminina, da nutrição, do cuidado, da amorosidade, do acolhimento, e eu aceito, sim, sem ser nada menos do que eu sou, incrível, que um homem esteja do meu lado, me protegendo, cuidando, zelando, provendo também, por que não? Essa questão do dinheiro, do financeiro, ela é outra energia que coloca o casal em disputa. Só que para pensar, você tem uma família com uma pessoa, você escolheu um homem, você casou com ele, você tem filho, você tem casa, você tem sonho, você tem despesas juntas, né? O homem, a mulher, o casal. Por que o dinheiro tem que ser separado? E aí quando você coloca a renda como renda da família e não como renda ou do homem ou da mulher, a coisa muda de figura. Porque quando vocês forem sentar para discutir o orçamento da família, é o orçamento da família, do casal. Não tem mais o projeto A e o projeto B. É o projeto da família. E você não precisa perder a sua individualidade com isso. Você mantém, além da tua energia feminina ou masculina, além dessas energias primordiais, você mantém a sua individualidade, você mantém os seus sonhos. Poxa, eu quero muito fazer tal curso. Nossa, eu também estava pensando em fazer tal. A gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Ah, não, mas poxa, é uma questão de agenda. Ajeita, pensando, saindo um pouquinho do próprio umbigo e olhando no bem da família. Quando você muda o ponto de vista, você muda a situação, você ressignifica a situação e aí as coisas fluem com mais naturalidade. É muito legal quando você começa a entender a sistemática das energias com tanta clareza, porque aí você começa a entender os padrões que você repete na tua vida. O homem que você escolheu, a mulher que você escolheu, é um reflexo daquilo que você projeta. Você não vai atrair o que é diferente de você. Você vai atrair exatamente aquilo que você precisa a partir da tua energia. Se eu preciso ser mais, imagina, vou me usar mais uma vez como exemplo. Se eu arrumasse um homem fodão lá atrás na minha vida, eu não ia dar conta de administrar. Não ia. Eu não ia saber o que fazer com um homem que fosse melhor do que eu já era boa demais, fodona demais, trabalhadora demais. Imagina, eu troco até meu chuveiro. Para que eu preciso de homem? Por isso que as pessoas aparecem certas no momento certo que tem que aparecer. Você é exatamente o que você precisa ser. Você tem o corpo, a mentalidade, a energia que você precisa ter. Quanto mais você pensa a balancinha, quanto mais você vai se conhecendo, quanto mais você vai se nutrindo de sabedoria, mais você cresce, mais a tua luz cresce, mais você desponta na vida, mais você consegue trazer para o equilíbrio as relações. Tudo bem que agora a gente está falando de relações amorosas, mas isso também se estende para todas as outras. Eu posso, no meu trabalho, ter uma postura altiva, firme, correta, posicionada, sem precisar me masculinizar, o que é muito natural. Como as mulheres sofrem, e essa é uma questão que tem estudo, tem pesquisa, não vou nem me aprofundar muito, mas como as mulheres acabam sofrendo muito mais e ganhando muito menos dentro do mercado de trabalho, a postura que a gente naturalmente adota é essa de mais ação, de mais posicionamento, de mais força. Porque a gente precisa se posicionar, a gente precisa se impor, a gente precisa se colocar. Mas é que tá, a gente não precisa. Quando a gente tem consciência do nosso poder, principalmente quanto mulheres, e não é com joguinho de sou gostosinha, de sexo, de beleza, de charme, de sedução, não tô falando de nada disso, não.
Eu tô falando de postura, de firmeza, de uma mulher mesmo. E aí o mercado de trabalho se abre para você. E se não tiver bom, eu passei por isso, tá? Eu passei por isso. Não estava bom em determinada situação e o meu chefe dando em cima e sofrendo abuso, assédio. Sai. Dá o próximo passo rumo a uma relação de trabalho também saudável. Quando você força, a única coisa que você atrai é mais reclamação, é mais situações com aquela mesma energia. Enquanto você não cura aquela energia, mais aquela situação e aquela sensação, aquele sentimento, ele tende a se repetir na tua vida, porque você não curou. E aí o teu ser ali no teu íntimo, aquele feminino machucado, aquele masculino machucado, ele vai gritando. Traz para dentro da tua consciência as referências que você teve, tanto de feminino quanto tanto de masculino. E começa a partir disso entender qual a construção que você faz. Porque com certeza você vai achar dentro dessa construção que você faz, muitas vezes inconscientemente, ações para o teu dia a dia, ações para o teu consciente. Vale muito a pena, é um exercício que te traz para dentro, te traz autoconhecimento e te faz refletir, reconstruir para que você tenha uma vida adulta de mulher, de feminino, de homem, de masculino, mais saudável. E aí todo mundo ganha. Você ganha, a tua relação ganha, a família ganha, o trabalho ganha e o teu bolso agradece. Porque quando você consegue ter relações e sexualidade sadias, você consegue trabalho e dinheiro também sadio. Mente sã, corpo são, saudáveis, e aí você consegue caminhar para a vida. Dá um tantinho de trabalho, mas posso te garantir, como o próprio estudo de caso, que vale muito a pena. Excelente desafio para você. Olha para dentro. Olha para dentro. Beijo.